Bom dia, boa noite aí para a galera. Hoje eu não vou estar com vocês, então eu estou dando aula ao vivo para a galera da manhã e vocês vão receber essa gravação aí depois, para que vocês não fiquem sem aula. O assunto é exatamente o mesmo, a gente está no mesmo ponto, mesmo programa. Último encontro da gente, se não me falha a memória, são tantas aulas, abordamos aí a parte principiológica do direito administrativo, aquela parte bem introdutória da cadeira, e falamos, e aí me corrijam se eu estiver errado, falem se de fato foi isso ou não. E aí começamos a fazer uma distinção, né, importantíssima para a nossa cadeira, de direito público e direito privado. Não foi isso? Renata, me ajuda aí onde foi que a gente parou, Evelyn. Onde falamos que no direito privado existe uma relação, boa Cíntia, uma relação horizontal, ao passo que no direito público a nossa relação é uma relação vertical. Foi isso que a gente falou? Pronto. A preocupação da nossa cadeira, quando eu digo preocupação, o intuito da nossa cadeira é voltada para o público. Nosso ramo do direito é o ramo do direito público, onde estamos aí preocupados com a estrutura do Estado como um todo, certo? Pois bem, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, na verdade eu vou falar um pouquinho de direito civil também, mas com enfoque mais do direito público. O que é que eu quero dizer com isso? A gente vai falar de pessoas jurídicas, né? Já que no direito administrativo eu tenho que saber quais são as pessoas jurídicas. E eu vou tomar a liberdade de falar um pouco também de pessoas jurídicas de direito privado. Embora, mais uma vez, a preocupação é com o direito público. Beleza? Pois bem, o código... Eita, eu botei o celular aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu só ajustar aqui e vou botar essa outra coisa para segurar. O código civil da gente, no artigo 40, é até bom que vocês rememoram aí algumas coisinhas de direito civil que tenho certeza que vocês já trabalharam. O código da gente civil, tá? No artigo 40, ele elenca quais são as pessoas jurídicas. E aí ele começa tratando de pessoas jurídicas de direito público, que pode ser dividida em pessoas jurídicas de direito público interno e pessoas jurídicas de direito público externo, certo? Irmão, eu estou me sentindo aqui o William Bonner, cara olhando para uma câmera, aí do nada vira, olha para outra, Jornal Nacional todinho aqui. E já estou caqueado de repórter aqui, né? Olhando para... Mas, então vamos lá. Isso é importante. Rapaz, hoje eu não fiz, mas eu vou fazer esse resumozinho da aula de hoje, porque é um resumozinho fácil de fazer, tranquilo de fazer. No resumozinho da aula passada, eu vou ser bem sincero, porque eu não fiz, Renato, eu tenho que justificar. Eu estou endoidando o cabeção aqui já. Hoje eu dei aula de Direito Civil 3, Direito Civil 4, agora com vocês. E tome anotações. Aí, tu acredita que eu comecei uma aula falando de outra cadeira, de outro resumo, porque eu já estou endoidando aqui com tanta disciplina. A direção da faculdade é o seguinte, eu estou notando que eu sou o coringa. Quando eu comecei na SOPES, antes da pandemia, eu só dava aula de 2 disciplinas. E aí foi bem legal, porque a galera se engajou, gostou, papapá. E aí começou a pandemia. Quando começou a pandemia, alguns docentes não se adaptaram, acredito eu. E aí todo mundo que não foi se adaptando e foi saindo, a galera, Rodrigo, tu pode pegar tal disciplina? Rodrigo, tu pode isso? Rodrigo, tu pode aquilo? E eu sou, com perdão da palavra, pelo amor de Deus, vou não utilizar essa palavra, mas eu sou extremamente frouxo, né? Tenho dificuldade de dizer não. Então eu disse, não, se tiver compatibilidade eu posso. Então
eu não estou conseguindo mais dar conta do quantitativo de disciplinas, porque eu tenho outras faculdades também. Aí, quando eu pedi a tolerânciazinha para vocês, de 5 minutinhos para a gente começar, eu fui correndo, tomar um banho, botar a roupa, porque assim que eu acabar a aula, eu vou correndo para o tribunal e tá um negócio louco. Por isso que eu não fiz esse rascunhozinho. Mas eu vou fazer, vou colocar no PowerPoint ainda. Vou tentar me comprometer com isso para vocês. Senão eu vou ficar em dívida com vocês. Pois bem, você falou do rascunho, eu fui pegar o rascunho da última aula da gente. E na última aula da gente, falamos de personalidade jurídica, massa, começamos a falar. E dentro de personalidade jurídica, me interessa saber que pessoa jurídica, ser bem didático, ela pode ser de direito público ou privado. Mas antes de você falar de pessoa jurídica, Rodrigo, antes de você falar de pessoa jurídica, é bom a gente saber que existem as pessoas físicas. Então, o bacana era de fato ter um rascunhozinho agora. É você ter pessoas físicas e pessoas jurídicas. Foca nisso. Pessoa física, eu me preocupo lá no direito civil. A ideia do nascimento com vida. O respirou, né? Tem até um termo técnico na medicina legal que se chama, um exame que se chama docimasia hidrostática de Galeno, que significa que se o indivíduo, ao nascer, né, como é que posso dizer? Tem um nomezinho, rapaz. Um nativivo é quando ele nasce com vida, né? Mas tem um nomezinho. O nascituro, o nome é esse. O nascituro, ao nascer, a gente vai constatar se ele nasceu com vida ou não. Nascendo com vida, a gente denomina de nativivo. Nascendo morto, é o famoso natimorto. E quando é que eu sei? Com a respiração. Entrou ar no pulmão, já nasceu com vida. Por mais que ele venha a morrer logo na sequência, é nativivo. Isso tem uma importância muito grande, isso tem uma repercussão muito grande, né? Porque eu tenho questões patrimoniais aí, certo? Nativivo, o patrimônio, imagina que os pais estão separados, e aí o pai tem um filho, o filho nasceu com vida, viveu aí uma semana, mas nessa uma semana o pai veio a falecer. O patrimônio do pai, se só tinha aquele filho, vai para o filho. E que por tabela o filho pode vir a morrer depois, aí vai para a mãe. Então, imagina que o filho já nasceu morto e o pai morre depois. Esse patrimônio não vai para a mãe, porque como o filho morreu, o patrimônio não passaria do pai para o filho. E aí, se o pai não tem mais nenhum outro filho, mas tem viva a mãe, a avó da criança, enfim, vai para os ascendentes. Tem uma repercussão muito grande no direito sucessório. Massa. Mas, Rodrigo, o que é que isso tem a ver com o direito administrativo? Tem a ver? Tem. Tem a ver não só a questão da personalidade, mas tem a ver com o que vamos denominar de herança jacente e herança vacante. Se não tiver ninguém para receber aquele patrimônio ele vai para o Estado. Ou seja, ele vai para a seara administrativa. Mas veja, isso é só em último caso, mas tem uma relevância, certo? Pois bem, a questão da pessoa física, é importante saber que o direito civil se preocupa, ok? Rodrigo, existe pessoa física de direito público? Cuidado. O que denominamos são pessoas públicas, mas o fato de você ser pessoa física, você sempre vai ser de direito privado, né? Você sempre vai ser um particular. Quando você exerce alguma função pública, né, ou algum cargo público, é diferente. Você está representando
uma pessoa jurídica, certo? Ah, Rodrigo, mas eu sei que algumas pessoas que exercem funções públicas respondem em razão do cargo. É outra coisa. Essa questão de responder em razão do cargo diz respeito à sua função, mas você não vai perder a qualidade de particular. Você vai ter que separar bem, né? Sua vida particular e sua vida pública, né? É o que vamos ver mais na frente de teoria dos órgãos. Você, na verdade, é um braço, uma ramificação do público. Mas você, enquanto físico, enquanto pessoa física, você vai ser privado, você vai ser particular. O interesse é seu, certo? É bom a gente separar bem isso, porque, por exemplo, se você é um juiz, que em breve vocês serão, alguns serão, e você comete um ato, você pratica um ato abusivo, enquanto magistrado, alguém que deveria praticar um ato conforme a lei, termina por algum motivo não praticando, né? Você, magistrado, pode sofrer uma ação, né? Por exemplo, um mandato de segurança, que é um remédio constitucional, ele é praticado por um ato ilegal ou abusivo de uma autoridade coatora. Então veja que interessante, veja que curioso. Você, pessoa física, vai sofrer uma ação em razão do cargo que você ocupa, porque foi você, juiz, que praticou aquele ato que vai de contra a lei. Então, a parte entrou com mandato de segurança contra você, juiz. E aí? Eu sou uma pessoa pública por conta da função? Sim. E aí você vai responder na proporção da sua função. Mas o próprio Estado te dá eu vou chamar de benevolência, mas te dá um amparo da advocacia pública, né, do procurador, enfim, para que te ajude na tua defesa. Por quê? Porque você só está sofrendo aquele mandato de segurança por exercer uma função pública. Mas, na verdade, quem deveria responder é o Estado, porque você está representando o Estado, no caso aí o judiciário, mas é porque a lei diz que tem que ser proposta contra a autoridade coatora, porque a autoridade coatora é que vai justificar o porquê daquele ato. Beleza? Pois bem, mas não vamos confundir pessoas físicas, como regra geral, são pessoas privadas, certo? Autonomia, individuais. Massa. E aí eu vou ter a constituição de pessoas jurídicas. Aí vamos lá. Dentro da constituição de pessoas jurídicas, né, da construção, eu tenho algumas teorias. Eu não vou falar aqui das teorias. Isso não é da minha alçada, é mais para o direito civil, né? Teorias de pessoas jurídicas, teoria da teoria real, aí tem teoria de quem pode responder, quem não pode, tem uma série de teorias. O interessante é saber que as pessoas jurídicas elas podem ser de direito privado. O Código Civil ele prevê, ele regulamenta essas pessoas de direito privado. São aquelas pessoas que respondem por tudo que fazem, numa relação de igualdade com qualquer outra pessoa privada, seja física ou jurídica, mas as pessoas podem ser de direito público. Opa, aí me interessa. Dentro de direito público, ela pode ser de direito público interno ou de direito público externo. Massa. Qual é a bronca? É que tem hora que a gente não sabe se fulano é de direito público ou de direito privado. Dá um exemplo para vocês. E aí eu quero que vocês comecem a participar e que a gente comece a tirar dúvidas aqui. Autarquia. Porque quando a gente fala de união, do Estado, do município, do território, é muito fácil. Mas quando eu começo a falar de uma autarquia, o que é uma autarquia? Hein, Coxinha? O que é uma autarquia? Brincadeiras à parte, mas me ajudem. Quem é que poderia me ajudar a
dizer, eu não quero um conceito prontinho não precisa não. Eu quero no achismo mesmo. O que é que você entende por autarquia? O que é que seria uma autarquia? Há quem me diga, é uma pessoa muito importante. Não, vamos esquecer as piadas. Mas me ajudem aí. A galera da noite vai ficar só na dependência aqui da galera da manhã, porque a aula da noite está sendo gravada. Mas a turma da manhã aí, o que é que seria uma autarquia? Anderson foi logo no... É pessoa jurídica de direito público. Beleza, Anderson, você está certo. Mas o que é que diferencia, então? Deixa eu mudar minha pergunta. O que é que diferencia uma autarquia de uma outra pessoa jurídica de direito público? O que é que diferencia uma autarquia da União, ou do Estado, ou do município, ou do território? E aí? Aí você vai dizer, é o nome. Alguém poderia ou não? Não estão se sentindo à vontade. Boa. A forma de criação. Maravilha. E aí já comecei a entrar mais nessa estrutura da autarquia. A autarquia ela é criada por lei, né? Enquanto que os entes federativos, a Constituição já prevê quais são, certo? Mas a autarquia ela é criada por lei. E a autarquia, você colocou, Anderson, que é pessoa jurídica de direito público, massa, eu concordo, você está certo. Mas eu posso ter também autarquias privadas, eu posso. Mas normalmente são pessoas jurídicas de direito público. São pessoas jurídicas que passam a ter uma autonomia. E quando eu me refiro à autonomia, é uma autonomia administrativa e financeira. Ou seja, dentro de uma teoria dos órgãos, que a gente vai estar falando mais para frente, o direito administrativo, ele tem um corpo, um organismo. Imagina Rodrigo, uma metáfora. Eu, Rodrigo como todo, é uma pessoa jurídica de direito público. Eu, Rodrigo, sou uma pessoa jurídica de direito público, certo? Eu sou um Estado, vamos supor, o Estado de Pernambuco, Rodrigo. Aí eu vou ter uma secretaria de esportes e lazer, não sei se é estadual ou é municipal o nome dessa secretaria, que vai ser a minha mão. A minha mão vai ser a secretaria. É a famosa teoria dos órgãos. Eu não tenho vários órgãos, né? O pulmão, o fígado, o rim, pronto. Então, cada órgão meu, veja que metáfora bacana. Cada órgão meu vai ser um braço da pessoa jurídica, vai ser um órgão, uma ramificação da pessoa jurídica. Então, o meu coração vai ser o gabinete do governador. E aí, a Secretaria de Saúde, hoje, no meio da pandemia, vai ser o meu pulmão, né? Então, o meu pulmão, ele não tem uma autonomia do meu corpo. Ele faz parte do meu corpo. Rodrigo como todo, o corpo todinho de Rodrigo é o Estado de Pernambuco. E cada secretaria vai ser um órgão. Secretaria de Saúde é o pulmão. O gabinete lá vai ser o coração. Secretaria de Esporte vai ser o meu pé. Secretaria de Administração vai ser a minha cabeça. Então perceba, tudo, eu tenho um órgão para cada coisa, mas tudo vinculado a um só. É a famosa teoria dos órgãos. Por que eu estou dizendo isso? Rodrigo, que besteira é essa? Por que isso tu está falando? Porque veja só, se a Secretaria de Saúde faz uma besteira, perdão da palavra, faz uma merda, quem responde é o Estado de Pernambuco, é Rodrigo. Ah, mas foi a secretaria. Sim, mas a secretaria faz parte de Rodrigo. Então, se por exemplo, por alguma inobservância, imprudência, imperícia, negligência, alguém vem a morrer em razão do Covid. Muita gente está morrendo, né, infelizmente, mas foi por culpa do Estado. Essa morte ficou comprovado que foi culpa do Estado. Tu acha que esse que se sentiu prejudicado, ele vai entrar com ação contra a Secretaria de Saúde? Não. Ele vai entrar com ação contra o Estado, contra Rodrigo. Beleza?
Por que eu falei isso? Porque quando eu me refiro agora a uma autarquia, que como o Anderson falou, que é uma pessoa jurídica de direito público, a autarquia não é um órgão do Estado não, tá? A autarquia é uma pessoa autônoma. Vai ser o Anderson agora. Rodrigo é o Estado, a autarquia é Anderson. Porque a autarquia vai ter uma autonomia para ter suas finanças, sua estrutura, sua organização. A lei dá essa autonomia. Alguém poderia me dar um exemplo de autarquia? Eu tenho vários. Boa, Raquel. INSS. Talvez o INSS, o UFPE, as universidades públicas e estaduais. A UFPE é uma autarquia. A UPE é uma autarquia estadual. Maravilha. Eu tenho uma universidade, tem um colega meu que dá aula lá, que é uma universidade do Cabo de Santo Agostinho, de Cabo de Santo Agostinho. Eu não me lembro o nome, mas é custeada, ela tem uma autonomiazinha, eu não sei bem se ela eu fiquei na dúvida agora, porque eu acho que o executivo que banca, estou na dúvida, não sei, mas se tivesse autonomia, tem uma universidade lá que seria uma autarquia, mas essas universidades públicas são sim autarquias. A mais conhecida, talvez, a mais corriqueira, é a que Raquel falou aí, o INSS. O INSS é sim uma autarquia. Alguns órgãos de classe, conselhos, né? Conselho de Medicina, são autarquias. A bronca é a OAB. A OAB é um caso à parte. Ninguém hoje, ainda hoje, crava com certeza o que seria a ordem dos advogados do Brasil, né? Mas perceba que a UFPE ela tem autonomia, Anderson. Perceba, Raquel, que o INSS tem autonomia. O INSS, a UFPE, quando eles querem, eles não abrem concurso. Quem paga são eles mesmos, né? Eles recebem, óbvio, dinheiro e tal, são contemplados com a divisão do dinheiro federal aí, mas possuem sua autonomia administrativa e financeira. São pessoas jurídicas de direito público. Maravilha, maravilha. Vamos lá que o negócio tá bom. Boa, Ivone, que pergunta boa, rapaz, gostei. Então eu não poderia entrar com ação para responsabilizar o secretário de saúde. Tem que entrar contra o próprio Estado, é isso? E eu vou adaptar, aproveitar a sua pergunta e ampliar. Respondendo, você não entraria com ação contra o secretário de saúde, contra a Secretaria de Saúde. Por quê? Porque a Secretaria de Saúde não tem autonomia. A Secretaria de Saúde não é uma pessoa jurídica. Ela é vinculada ao Estado. Então, minha ação seria contra o Estado. E o Estado aí, ele sim, Ivone, poderia entrar com ação de regresso contra o secretário ou contra os funcionários da Secretaria de Saúde que fizeram aquela besteira. Deu para entender? Eu não poderia entrar contra a Secretaria porque a Secretaria não tem personalidade jurídica. Porque ela não é uma pessoa, ela é um órgão do Estado. Veja, foi muito bom, porque você fez com que eu complementasse aqui o meu raciocínio. Massa pergunta. Tem que entrar contra o próprio Estado. E aí o Estado, ele de forma regressiva, acionaria. Isso serve também polícia. É muito comum, a gente não escuta muito. Aqui em Pernambuco, isso não vai tanto para a mídia. Geralmente vem do Rio de Janeiro e São Paulo. Lá no Rio, em São Paulo, escutamos quase que diariamente que a polícia ela extrapolou com a violência, que a polícia não sei o quê, que a polícia matou inocente, que a polícia isso, que a polícia aquilo. E aí, o lesado vai entrar com ação. É contra a polícia? Não. A polícia nada mais é do que uma instituição vinculada a uma secretaria que, por sua vez, é vinculada ao Estado. Secretaria de Defesa Social.
Então a polícia é uma instituição daquela secretaria e a secretaria está vinculada ao Estado. Então se a polícia faz merda, ou fez, você vai entrar contra o Estado. Contra o Estado do Rio de Janeiro, ou contra o Estado de São Paulo, ou contra o Estado de Pernambuco. E aí o Estado que vai abrir um inquérito, vai abrir um procedimento administrativo para punir o policial. Mas você vai buscar a reparação do Estado. Veja que tudo agora começa a se encaixar, né, no direito administrativo. Massa. Mas a autarquia não. A autarquia, o INSS não concedeu o teu benefício previdenciário. Tu está afastado, um benefício extremamente corriqueiro que o INSS demora para conceder, que eu oriento, inclusive é muito comum, é o... Como é que é, rapaz? Não é o salário maternidade, não. Licença maternidade. São os 4 meses que a gestante tem um nomezinho desse benefício. Eu acho que é licença maternidade, que é o benefício de prestação continuada, entre aspas, porque o benefício de prestação continuada, ele é salário maternidade, né? É o auxílio, é o salário maternidade, é isso mesmo. E aí, nesse caso, você dá entrada e o INSS paga, se você for carteira assinada, tá contribuindo, né, para o INSS, você tem direito, que pode variar de 4 a 6 meses. Se a empresa ela for parceira lá, pode chegar a 6 meses. Mas você se afasta do emprego e quem tem que pagar para você, que é o segurado, é o INSS. E o INSS ele demora a pagar. Às vezes tu entra lá no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e tu não recebe, porque o INSS demora. Aí tu vai ter que entrar com ação, para receber esse benefício. É ou não é? E tu vai entrar com ação contra quem? Contra o Estado? Não. Tu vai entrar direto contra o INSS. Opa, peraí, Rodrigo, mas por quê? Porque o INSS é uma autarquia. E a gente está falando aqui que a autarquia, diferente dessas secretarias, a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público e a autarquia tem autonomia, autonomia financeira e administrativa. Então, tua ação é contra o INSS. E nesse caso, eu já vou te dar o caminho. Tu não vai entrar com ação ordinária. Porque como o INSS está violando um direito líquido e certo seu, você já vai entrar, sabe por quê? Contra um mandado de segurança, certo? Contra lá o presidente do INSS, contra o responsável local do INSS. Veja, que bacana, porque tem essa autonomia. Massa? Aí deixa eu ver o que é que a galera falou aqui em cima. Raquel botou BPC, né, que é o benefício de prestação continuada. Existe ação contra o Estado e a administração pública. Alessandro colocou. Vê, Alessandro, vê que coisa curiosa. Quando eu digo que a ação é contra o Estado, na verdade a ação ela está sendo já contra a administração pública. Eu posso dizer que o Estado, ele é a administração pública, certo? O que eu preciso saber, Alessandro, qual é a pessoa jurídica da administração pública? Como assim? Porque a administração pública ela é muito grande. Aí a primeira pergunta que eu poderia te fazer essa administração pública é de âmbito federal, estadual ou municipal? Porque a administração pública eu vou ter nas esferas municipais, nas esferas estaduais e na esfera federal. Não, Rodrigo, é na esfera estadual. Beleza, na esfera estadual. Aí eu te faço uma outra pergunta. Nessa esfera estadual, é contra alguma autarquia estadual? Por exemplo, a UPE é uma autarquia estadual. Não tem nada a ver com a autarquia. Então eu vou para o Estado como um todo. Foi contra a polícia. Aí eu te pergunto, a polícia é uma pessoa jurídica? Não, a polícia ela faz parte do Estado. Então a ação é contra o Estado. A administração pública ela é gigante. Mas eu tenho que saber se ela é uma pessoa, aquele órgão, ou ele é órgão, ou ele tem autonomia. Se ele tem autonomia é porque ele é pessoa jurídica, então é contra ele. Se ele é apenas um órgão, não é contra ele, é contra a pessoa que ele está vinculado.
Era isso que eu queria saber, professor. Às vezes a gente fica na dúvida, porque como você, pelo meio que você vai falando, a gente vai separando as coisas. O Estado, ele já representa a administração pública, mas a gente tem que lembrar que tem as autarquias, como o Detran, como... Pô, exato. Detran não. O Detran. Chama? O Detran, como é outro também, CTTU, e outras mais, como Universidade Federal, quer dizer, são cada um na sua esfera. Tem que entender isso aí, separar isso aí, entendeu? Porque às vezes a gente fica meio perdido, porque como a gente está aprendendo, a gente não sabe exatamente a quem, como se diz, mover a ação. Exato. Por conta dessas dúvidas. Exatamente. Mas tudo faz parte da administração pública. Tudo faz parte da administração pública. Aí a questão que isso gera dúvida. Isso gera muita dúvida para advogado também. E aí o momento é esse aqui, da gente discutir e aprender. Mas quando eu me formei, eu fiquei perdidinho. Eu cheguei a advogar, não oficialmente, eu estagiei no escritório de advocacia, mas quando eu me formei, eu já tinha passado no concurso, então eu não tive como advogar de forma, como é que posso dizer, profissional, vamos dizer assim, com a minha carteirinha da OAB, porque eu não podia, por conta do cargo público que eu já exercia. Mas muitos amigos recém-formados na época, a galera ligava para mim. Vocês vão ver que isso é muito comum, né? Vocês vão se formar e fica na dúvida. Cara, eu tô advogando, hein? Fulaninho, eu tô com uma ação assim, eu entro contra quem? Isso é muito comum. Aí eu até ficava na dúvida em alguns casos. E se você, enquanto advogado, você erra, você macula o seu processo. Veja que isso que a gente está falando agora tem tudo a ver com o processo civil. Porque se eu quero entrar com ação, eu fui lesado, aqui perto da minha casa tem um hospital público, que é Agamenon Magalhães. Tem um hospital Agamenon Magalhães, aqui na estrada do Arraial, e eu cheguei lá, estou dando exemplo, cheguei lá no hospital Agamenon e não fui atendido. Fui extremamente maltratado, etc e tal, e eu fiquei revoltadíssimo. Aí eu vou e pego um advogado e digo, eu quero entrar contra aquele hospital. Na verdade, o leigo, ele ainda vai dizer, eu quero entrar contra aquela enfermeira, o nome dela é fulana de tal. Aí você, enquanto advogado, você vai ter que dizer para o seu cliente, olha, meu filho, não é bem assim. Você não vai entrar contra a enfermeira. Interessante. Aí ele, então vou entrar contra o hospital. Infelizmente, meu filho, você também não vai entrar contra o hospital. Porque nem a enfermeira está representando o hospital, que por sua vez o hospital está representando o Estado. É um braço do Estado. Vamos entrar contra o Estado de Pernambuco, né? E aí o Estado de Pernambuco que vai punir, né, o hospital, a administração do hospital, que por sua vez vai punir aquela enfermeira. É mais ou menos assim que funciona. Mas veja você que não sabe e entra com ação contra o hospital. Meu amigo, o juiz vai dizer, ilegitimidade passiva. Por quê? Porque o hospital, ele não é pessoa jurídica, né? Aqui, a ação deveria ser movida contra o Estado. Esse sim é a pessoa jurídica. Aí você, enquanto advogado, tem que se antenar a isso aí. Tem que saber. Por vezes vai errar. Eu trabalhei 6 anos em um setor do tribunal que era a coordenação dos juizados especiais. E lá na coordenação dos juizados especiais, ainda vou trazer uma coisa que muita gente tem dúvida. Essa aula é gostosa por conta disso. Vocês sabiam que essas ações, e a aula de hoje é aula de processo também, tem um quê de processo. Já já eu volto para as perguntas, eu vi que tem muitas perguntas aqui, tá? Já já eu volto aí. Essas ações movidas contra a administração pública, como o Alessandro colocou, é a administração, essas ações, elas devem ser propostas em uma vara específica. Vocês sabiam, quando a gente entra com uma ação contra uma loja ou contra um particular aqui, outra ali, a gente vai entrar numa ação, numa vara civil. Primeira vara civil, juizado civil, bababá, isso aqui, muito fácil.
quando eu estou falando de administração pública, a cadeira da gente, essas ações elas devem ser movidas, sabe aonde? E aí, alguém saberia? Vara civil? Não. Vara da Fazenda Pública. Existe vara especializada só em fazenda, vara fazendária. Então, a ação ela tem que ir para uma vara fazendária, porque é a vara fazendária que vai cuidar desse tipo de demanda. Veja que massa! Eu vou ter um juiz específico da Fazenda Pública. Veja que bacana. Rodrigo, mas eu sou do interior. Lá no interior é vara única. Só tem uma vara. Aí é diferente. Porque no interior, e eu estou dizendo não é qualquer interior não, tá? Interior pequenininho. Porque quando o interior é grande, Caruaru, Petrolina, eu tenho vara da Fazenda. Caruaru é grande, Petrolina é grande. Né? Serra Talhada, se não me falha a memória, tem também. E eu vou ter varas da Fazenda. Mas eu vou lá para Afrânio, divisazinha lá com o Piauí, pertinho de Picos, no Piauí, lá em Afrânio, o bicho pega, meu amigo. O juiz é um só para tudo. Eu vou chamar esse juiz, sabe de quê? De clínico geral. Tô brincando, tá? É só fazendo analogia. Porque o cara pega de tudo. O cara pega desde direito penal, direito de família, direito fazendário. Meu irmão, o cara tem que ser tampa. E ninguém domina tudo. Então, coitado dos assessores. Deviam ganhar um pouquinho mais até, né? Mas, vara da Fazenda. Quando eu trabalhei nos juizados, existem juizados da Fazenda. E aí, sabe o que acontecia muito? A galera entrava com ação contra o Estado porque não sabia que o Detran tinha autonomia. E você pode entrar com ação contra o Detran, porque o Detran é uma autarquia. E aí tem muita ação contra o Detran, né? Questão de multa, etc e tal, cai muito. Enfim, muita ação mesmo. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para as perguntas. Essa gravação minha vai ficar pesada, que só a porra para a galera da noite. Aí vamos lá. Deixa eu ver aqui. Raquel colocou assim: quando eles demoram mais de 45 dias para responder, quando eles quem, Raquel? Eu acho que eu perdi o fio da meada aqui. O que o INSS na verdade, qualquer repartição pública que demora para dar uma resposta administrativa. Uma da segurança, beleza, isso. Pronto. Quando eles demoram, e a legislação diz que os órgãos públicos, as repartições públicas, de forma administrativa, têm que te responder rapidamente. Estou diante de um princípio da celeridade com a efetividade. São dois princípios que eu carrego lá no direito administrativo. Lembra que falamos rapidinho em outra aula a figura do LIMP. O LIMP, ele está andando aqui, ó, coladinho com a administração pública, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se a administração pública não te responde rapidamente, ela não está preenchendo a eficiência. Ela não é eficiente. E aí, cabe sim ações, cabe reclamações administrativas, cabe uma série de coisas. Uma coisa que está funcionando muito hoje em dia é a ouvidoria. A ouvidoria, ela ajuda bastante. Tem muita gente que fica, eu tenho medo de ser identificado, de ter uma retaliação. Tenha medo não. Hoje não tem mais espaço para isso não. Reclame mesmo. Certo? Aí, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Maternidade. Aí diz, CTTU, IBGE é uma autarquia? IBGE. Inclusive, Cíntia, sabia que o meu primeiro concurso que eu fiz foi para o IBGE. Acho que um dos primeiros. Eu não cheguei a ficar, era provisório na época, era 2 anos por mais 2. Eu estava, acho que, 5º período da faculdade, 4º período, mas eu não fiquei porque eu terminei passando em outro, mas era para ser
o nomezinho, fazer o levantamento, né, de quantos brasileiros tinham no Brasil. Eu me lembro, caiu geografia, que só a porra nesse concurso. Saber para que será endereçada a petição é crucial. Não é, professor? Ganha-se até tempo. Exatamente, Dário. Porque hoje o processo civil, essa pergunta que você fez aí foi uma pergunta estritamente processual. Quando eu vou endereçar, né, a minha petição inicial, o artigo 319 do Código de Processo Civil, ele elenca para a gente os requisitos da petição inicial. E o primeiro requisito da petição inicial é o endereçamento, né, que antigamente a gente colocava excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Hoje o endereçamento é ao juízo, né, ao douto juízo. Então, se tu endereça para a polícia militar e não para o Estado, sabe o que é que o juiz vai fazer? Ele vai dizer, olha, houve aqui um vício, um equívoco quanto à ilegitimidade. O juiz, ele vai devolver para você, para que você emende a sua petição inicial, corrija a sua petição inicial. Com isso você perde tempo. Perde tempo e pode perder até dinheiro, né? Então, saber para onde mandar é papel do advogado. Pois bem, cadê? Anderson, traduz para mim, eu não estou lembrado, essa sigla LAI. Me deu um branco aqui, eu não me recordo. Prazo de 10 dias para... Lei de acesso à informação vale nesses casos. Vale, mas eu não sei, eu tenho que olhar direitinho o seguinte. Se na lei estipula um prazo de 10 dias para o fornecimento daquela informação, com certeza, em algumas repartições, os servidores vão dizer, olha, mas aqui a gente tem uma orientação que a gente tem um prazo de 30 dias para fornecer tal informação. Aí vai ocorrer o que denominamos de choque. Se a lei de acesso à informação fala em 10 dias, eu não me recordo. Se você está dizendo aí, eu estou indo pelo que você colocou. E aí eu tenho uma outra legislação dizendo que o prazo para o fornecimento é de 30 dias. 30 dias, aí você vai ficar 30 ou 10. Como essa lei é uma lei extremamente nova, eu vou tentar dizer, olha, mas segue a lei mais recente que revoga a sua anterior. Mas tenha certeza que isso vai ser confusão. Provavelmente você vai precisar de uma ação judicial ou esperar aqueles 30 dias. Talvez seja mais interessante esperar aqueles 30 dias do que entrar com ação, né? Mas isso sim é uma violação e você pode buscar na justiça. Eu digo isso com uma coisa que me revoltou. Tem tudo a ver com o que tu falou, Dário. Existe uma legislação que fala para a gente, eu não sei como é que batizar essa legislação. Vocês devem conhecer também. Essa legislação tem mais ou menos uns 2 anos, não mais do que isso. Diz que você não precisa mais autenticar tudo que é documento. Lembram disso? Eu não preciso mais sair autenticando tudo. Basta eu levar o original, que aquela repartição pública ela é uma forma de autenticar só olhando o original. Porque tudo eu teria que autenticar, não preciso mais. Tem uma lei que diz isso. Aí eu fui no Detran antes da pandemia, vendi um carro e tive um problema, porque eu tinha perdido o documento de transferência. Aí eu tinha que tirar uma segunda via desse documento de transferência. E lá no Detran, por mais que exista essa lei, né, eu levei minha carteira de motorista, que era original, mas por mais que existisse essa lei, o Detran me deu um papelzinho, olha, senhor Rodrigo, você tem que trazer esses documentos aqui e todos devem estar autenticados. Meu amigo, aí eu peguei o meu celular no Google, não precisa mais. Não, mas aqui no Detran essa lei não se aplica não. Mas pronto, então eu estou em outro país. Aí eu fiquei nessa, aí você fica... Exatamente. Depois eu vou atrás dessa lei para compartilhar com vocês. Mas eu me senti
um nada. Eu disse, pô, pra quê? Tem uma lei dizendo isso, chega na hora H. Eu até entendo o lado da repartição pública, que é para ter uma segurança maior, etc e tal. Mas, pô, se tem uma lei, cumpre a lei, pô. Aí, para não ter problema, eu fui, autentiquei, foi tudo e levei. Para não ter mais dor de cabeça. Então, é aquela lei cuja eficácia é morta. Uma lei nova que você não consegue fazer valer. Né? Pois bem, então, a pegada é essa. Rapaz, o bom de vocês estarem participando bastante é que a gente consegue esmiuçar, se vocês não tivessem formulado todas essas perguntinhas aí, eu não tinha falado tudo isso não, eu ia passar batido e a gente ia só pro basicão da cadeira. Veja que o diferencial da nossa cadeira é a participação de vocês, que a gente esmiuça tudinho, né? E o bom é que a galera da noite tá sendo prestigiada também com tudo isso. Mas vamos lá. Voltando, Ivone colocou aqui mais uma coisa. Parece-me que só o servidor público colocar... questão da lei, né? Verdade. Enfim, vamos dar continuidade aqui. Poxa, tem direito de família, pô. Que viagem é essa? Aí eu vou lá pro artigo 40. Deixa eu ir pro artigo 40. Sim, artigo 40 do Código Civil. Não se assustem, certo? Não se assustem. Diz assim: são pessoas jurídicas de direito público, interno e ou externo, e de direito privado. O artigo 40 diz isso para a gente. Então, são pessoas jurídicas de direito público, interno ou externo, e do privado. Privado eu não vou me preocupar muito não. O privado vai estar lá no artigo 43. 44. Só me interessa, então, do 40 ao 43. Então, quem quiser acompanhar no Código Civil do artigo... Deixa eu colocar aqui. Artigo 40 ao 43 do Código Civil. Certo? Vamos falar um pouquinho aqui agora. Diz assim, o 41, né? O 40 ele só diz que são pessoas jurídicas de direito público, interno, externo e direito privado. Frio, não trouxe nada demais. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno. Ou seja, direito administrativo está aqui. 1. A União. E aí, quando eu falo a União, eu não estou falando a União como ente soberano, não. Tá? Eu estou falando a União como pessoa jurídica que representa internamente, né, o Estado maior, né, a União. 2. Os estados propriamente ditos, né, o Distrito Federal, e aí ele lembra os estados, mais o Distrito Federal, e os territórios. Atualmente eu não tenho território, mas o Brasil já teve, certo? Exemplo foi Fernando Noronha. Fernando Noronha já foi hoje, Fernando Noronha é incorporado ao estado de Pernambuco, certo? Mas há quem diga por aí que o governo federal agora está querendo tomar para si. E esse governo, se tomar, nada de politicagem aqui, longe de mim, mas esse governo, se tomar para si, é muito temerário por questões ambientais. Porque Fernando Noronha, existe um parque ecológico, Fernando Noronha, e já está sendo ameaçado, né? Recentemente liberaram aí a pesca numa margem próximo ao litoral lá do arquipélago, que é extremamente prejudicial. Isso pode afetar a fauna lá, né? Enfim, é perigoso, mas a galera liberou, paciência. Imagina se fosse tudo do governo federal. Estava tudo liberado, né? Vamos lá.
territórios. Inciso 3, os municípios. Os municípios também são pessoas jurídicas de direito público. Inciso 4, as autarquias, inclusive as associações públicas. Aí eu chamo a atenção. Muito cuidado mesmo. Se você lê em prova autarquia, não tenha dúvida. Como eu coloquei, eu perguntei no início da aula aqui, ó, estou voltando, acho que foi... Cadê? Deixa eu ver. Não lembro, rapaz. Deixa eu só ver aqui quem foi. Pronto, foi Anderson que tinha colocado. Eu tinha perguntado, aí Anderson disse: pessoa jurídica de direito público, quando eu perguntei o que era autarquia. Pronto. Autarquia eu não tenho dúvida. Mas, cuidado aqui, ó. Associações. Se vier uma questão de prova e perguntar para vocês, olha, dentre as pessoas jurídicas de direito público, aí tem lá, União, Distrito Federal, municípios, estados, territórios, autarquias e associações. Tá certo ou tá errado? E aí, é tudo de direito público? O que é que vocês me dizem? Vocês me dizem, ou você me diz. E aí? Não. Associação, ela, o nome puro e simples, se jogar para você, associação não é pessoa jurídica de direito público. Associação não é. Para ser pessoa jurídica de direito público, a questão tem que dizer o seguinte: associação pública, ou seja, tem que completar. Então, se eu falo só em associação, o que mais tem por aí são associações privadas, pô. Qualquer um pode criar sua associação. A associação nada mais é do que a junção, do que a união, do que a coletividade de pessoas. A associação é a coletividade de pessoas, certo? Diferente de uma fundação. Fundação é a coletividade, é a junção, é a união de bens, de patrimônio. Então, se alguém quer criar uma fundação, que se tenha bens. Se alguém quer criar uma associação, que tenham pessoas. Podem ser públicas? Sim, mas eu tenho que, na sua essência, informar que é pública. Trazer a nomenclatura pública aí, certo? Se eu não falar nada, privado. Privado, privado, privado. Beleza? Vamos lá. São pessoas jurídicas de direito público interno, aí diz lá, o inciso 4, o inciso 3 que eu li agora, as autarquias, inclusive as associações públicas. Massa. Inciso 5, as demais entidades de caráter público criadas por lei. E aí é o que eu denomino de algo residual. Se você for olhar direitinho, o artigo 41, ele traz para a gente um rol meramente exemplificativo e não é taxativo. Ele não diz quais são as pessoas jurídicas de direito público. Ele elenca algumas. E no inciso 5, ele diz, olha, mas pode ter outras aí criadas por lei. Um exemplo que eu acabei de falar, as fundações públicas. Pode ser? Pode. O código diz, ó, criadas por lei. Parágrafo único. Parágrafo único diz assim, ó, salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado, rege-se no que couber, quanto a seu fundamento pelas normas deste código. E aí, bacana, esse parágrafo único ele está dizendo, olha, vão existir leis próprias para reger a União, o Estado de Pernambuco, por exemplo, no que diz respeito aos servidores, serviço público, eu vou ter o trato com os servidores públicos. E lá eu vou ter a legislação que protege o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco. Se eu não me engano, é a Lei 6123 de 64, se eu não me engano. E aí vou ter essa lei. Mas naquilo que for omisso, aí o parágrafo único diz, olha, salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado, rege-se no que couber, quanto ao seu fundamento,
pelas normas desse código. Aí aqui ele fala nas que foram dadas estruturas de direito privado, porque eu vou ter, por exemplo, contratos administrativos. Vê só para vocês entenderem. O Estado de Pernambuco ele não pode firmar contrato, ele precisa construir um colégio. E aí ele vai contratar uma empresa para construir um colégio. E ele vai abrir uma licitação, vamos ver no futuro. E quem ganhar a licitação vai firmar um contrato com o Estado. Quando o Estado firmar um contrato, esse contrato ele pode ter algum viés de direito privado. E se o código não falar nada, se a lei dos contratos administrativos não falar nada, na sua lacuna, na sua ausência, eu vou utilizar o que diz o contrato civil. Ah, Rodrigo, então vai ser direito privado. Não. Eu vou ter uma legislação própria que vai falar dos contratos administrativos. Mas na ausência daquela legislação, porque no contrato eu tenho um pouco de viés de direito privado, aí eu volto para uma legislação que é o Código Civil. Então, existe essa possibilidade, sim, certo? Vamos lá. Artigo 42 e o artigo 43. O artigo 42 diz: são pessoas jurídicas de direito público externo, e aí eu já vou pronto, externo, os estados, estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Vocês vão ter uma cadeira na Faculdade de Direito Internacional. Cadeira massa, bacana. E lá vocês vão ver as organizações internacionais, que podem ser de direito público ou de direito privado. Direito internacional público ou privado. E as principais organizações não são os estados estrangeiros. Cada estado tem sua autonomia. Mas vocês vão ter a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial do Comércio, a ONU, o FMI. Toda essa galera vai ser tida como pessoas jurídicas de direito público externo. Veja, vai ter esse tratamento. Vocês vão ver uma por uma lá na cadeira de Direito Internacional Público. Isso é muito bom, muito importante, certo? Fora essas pessoas jurídicas, eu tenho os estados com suas soberanias. Se eu quiser tratar com a Argentina, com o Chile, Paraguai, Peru, certo? Venezuela, Bolívia, Colômbia, são pessoas jurídicas de direito público externo, porque são estados estrangeiros. Show! E, por fim, o último artigo que interessa para a gente é o artigo 43, que diz: as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos de seus agentes. Aquilo que a gente está falando, vê que bacana aqui, As pessoas jurídicas de direito público interno são responsabilizadas por ato de seus agentes. Você aciona a pessoa jurídica. Por mais que quem fez a besteira foi um agente, foi João que fez a besteira, mas eu entro contra a pessoa jurídica, certo? As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos de seus agentes, que nessa qualidade causem danos a terceiro, ressalvado o direito de regresso, falei disso, contra os causadores do dano, se houver por parte destes culpa ou dolo. Perfeito, foi o que a gente falou aqui. Então, contra alguém da área de saúde, aquele vídeo que circulou da enfermeira fingindo que estava dando a injeção do Covid na idosa e não deu. Que bandida aquilo ali, que escrota. Aquela ali, a vontade é entrar com ação contra ela. Mas não, eu entraria contra o Estado e o Estado puniria ela. Não precisou, pelo que eu vi lá do caso, a senhorinha voltou, foi vacinada. Massa, resolveu. Mas administrativamente,
o Estado puniu aquela enfermeira, afastou aquela enfermeira, certo? Aquilo ali foi um caso que a gente viu. Imagino que a gente não viu, né? Muita gente que deixou de ser vacinado pensou que foi e não foi. Veja que absurdo, certo? Pois bem, com isso, hoje, eu vou dar uma paradinha, certo? Besteirinha antes aí, já são, faltando aí, são 11, beirando aí 11h15. Na verdade, eu não quero dar uma parada, eu quero abrir um pouco para perguntas e aí a gente dá uma segurada, certo? Eu vou finalizar aqui com a turma da noite, que já tem 1 hora e um quebrado aqui, mais...